E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegetarian Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E para chegar nesse ponto, algum tempo precisa ser investido. Mas também não é a coisa mais absurda, não vamos passar horas na cozinha para que possamos então ter o melhor queijo vegetal para a gente comer. Nada disso. Na verdade, cada queijo vegetal ele vai ter um tempo mais específico de produção. É claro, não vou falar que queijo vegetal em geral gasta-se esse tempo só e pronto. Não. É porque existem diferenças e principalmente essas diferenças estão atreladas ao processo de produção que vai ser particular a cada tipo. Então acho que você já deve ter visto por aí alguns tipos diferentes de queijo vegetal. Então a gente pode pensar até em queijos vegetais mais rápidos, ou aqueles que podem ter um certo derretimento, um espalhamento, vamos dizer assim, conforme ele sofre um calor. Ou podemos ter alguns mais curados, alguns mais refinados, como tipo Roquefort, tipo Camembert, tipo Brie. Cada um desses queijos vegetais, ele tem o seu processo de produção e, por consequência, eles vão ter tempo diferente de produção também. Mas isso é importante eu dizer justamente para que as expectativas elas estejam alinhadas, para que você não imagine que vai ser tudo extremamente muito rápido, ou o contrário também. Não acabe imaginando que fazer queijo vegetal vai tomar o dia todo, quando na verdade, grosso modo, em média, é o tempo de uma preparação culinária, que não seja demorada não. Então, o intuito aqui dessa conversa é eu expor um pouco essa diferença que existe entre os queijos vegetais, expor um pouco, assim, em linhas gerais, o processo de produção de alguns principais queijos vegetais para que você possa ter uma ideia em relação ao tempo que vai gastar para fazer um queijo vegetal. E isso daí, o mais importante é justamente você conseguir adequar a produção do queijo vegetal ao ritmo da sua vida. Porque imagina, vai ter algum momento que vamos estar um pouco mais atribulado com algumas tarefas, alguns afazeres. Ou seja, a gente tem menos tempo para se dedicar. E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer algum queijo vegetal que ele seja mais rápido de ser feito, justamente. E por outro lado, em alguns momentos pode ser que a gente tenha um pouco mais de tempo, ou a gente consiga até prever isso num momento de pensar assim, daqui uns 3 dias eu vou estar mais tranquilo, porque vai passar alguns prazos que eu preciso colocar aí de trabalho, ou de casa, ou enfim, eu vou estar mais tranquilo, e aí eu vou fazer uma receita um pouco mais elaborada. É possível também a gente jogar dentro dessa situação, mas só é realmente possível na medida em que a gente sabe mais ou menos quanto tempo que gasta para fazer cada queijo vegetal. Existem sim queijos vegetais que são super rápidos de serem feitos. Esse daqui, por exemplo, ele ficou pronto em menos de 20 segundos. Olha só isso. De tempero eu tenho levedura nutricional, cebola em pó, alho em pó e sal. Isso daqui foi tudo colocado a olho mesmo, a gosto. Eu vou colocar nessas amêndoas, e o importante aqui é eu dizer que essas amêndoas, elas são amêndoas cruas, sem pele, e elas não ficaram em demolho, ou seja, elas estão bem crocantes aí, e é esse efeito final que a gente quer. Agora aqui eu só espalho um pouco, porque o meu mixer ele tem uma certa abertura no centro, e se eu não faço isso, essa abertura ali, ela pode fazer com que muito desse pó ele saia. Uma vez tudo colocado, é só bater, triturar bem a castanha. Olha só o tempo que eu estou levando, enquanto isso você já curte esse vídeo, é só clicar no coraçãozinho aí do lado, e olha só, já está pronto esse queijo parmesão. Depois é só colocar em cima da sua massa preferida. Claro, é um tipo mais específico. Inclusive, a fase de pré-preparo, ela é praticamente inexistente.
Tá? O que eu quero dizer com uma fase de pré-preparo? É quando você vai trabalhar com alguma castanha ou alguma semente, por exemplo, que exige ficar em processo de demolha, né? Ou seja, ficar em remolho. Você precisa colocar isso em água da noite para o dia. Mas veja você que é uma questão de se lembrar no dia anterior, só isso, né? Para que você coloque ela em água ali e o tempo gasto foi isso, pegar a castanha, eventualmente pesar ou medir, colocar num potinho, colocar água e pronto, esqueceu. Então não leva praticamente tempo algum. Só que o mais trabalhoso nesse sentido é o planejamento da coisa, tá? Que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Ou seja, na hora que eu for trazer algumas dicas, eu vou tocar nesse assunto do planejamento, né? Para você ver como é que pode dinamizar um pouco mais o seu processo de produção, né? E começar a diminuir o tempo que você gasta para produzir os queijos vegetais, tá? Então, quando a gente fala desse pré-preparo, isso está ligado até à leitura que a gente faz da receita, tá? Mas também já chego nisso daí. Porque o ponto agora é, primeiro, a gente vê queijo vegetal, né, de um modo geral, podemos dividir isso em dois grandes caminhos, que é o caminho dos queijos vegetais não fermentados e dos queijos vegetais fermentados. Porém, seja ele não fermentado, seja ele fermentado, a gente precisa produzir uma massa, né, ou um líquido, uma base, alguma coisa ela vai precisar ser feita. Tá? E para não fermentados e fermentados, a gente tem uma certa diferença. Apesar desse que eu mostrei para você, ele ser um queijo vegetal não fermentado, ele foge um pouco à regra, né? Ele é uma grande exceção aí dentro disso, porque, primeiro, a amêndoa ela não fica em demolha, né? E depois não leva nenhum geleificante, nenhum espessante, não leva nada, que é o caso da maioria dos queijos vegetais não fermentados. Tá? Então, olha só o que acontece. A gente pega para fazer um queijo vegetal não fermentado. Vamos ter uma base que ela normalmente é um pouco mais líquida ou no máximo mais pastosa. Tá? E ela tem essa formação porque vão entrar alguns agentes que espessam isso, ou que vão geleificar essa massa, tá? Esse líquido. Então por isso que não tem problema para produzir isso com uma maior quantidade de líquido, uma maior quantidade de água. O que acaba sendo ideal para quem não tem um blender para triturar castanhas e deixar ela super lisa, por exemplo, tá? Porque você pode partir já de um leite vegetal. E às vezes, e isso entra também numa economia de tempo, você vai fazer o seu leite vegetal ou vai comprar pronto? Né? Essa é uma questão que também ela surge e traz uma economia de tempo. Né? Não sei se você já fez um leite de soja, por exemplo, se já fez algum leite de alguma castanha, mas isso envolve um tempo maior, né? Envolve um tempo de triturar, depois de coar, dependendo do insumo que foi usado, isso daí precisa ser cozido, né? Porque senão fica com gosto cru, como é o caso da soja, por exemplo. Né? E isso leva muito tempo, e ainda mais se você está fazendo, sei lá, 2 litros de leite de soja. Isso aí leva tempo para ser cozido, né? Porque não pode ser fogo alto, tem que ser um fogo mais baixo, né? A temperatura ela vai subindo aos poucos, né? Justamente para manter as características que a gente busca no leite de soja e poder trabalhar com ele, né? Ter um bom desenvolvimento das proteínas, por exemplo, tá? Agora, uma vez que a gente tem esse leite vegetal, seja comprado, seja feito então, né? Comprar, muito mais simples, mas fazer também tem o seu brilho aí. Mas uma vez que a gente tem isso, e é uma questão de misturar só geleificante, espessante, se for entrar, e os agentes de sabor.
Né? Praticamente é isso que vai dar a característica para fazer um queijo vegetal não fermentado. Só que, em termos de produção dessa base, é isso. Mas, uma vez que tem espessante ou geleificante ali, isso daí precisa ser ativado. E para ser ativado, é no fogo que isso acontece. Tá? Então, só para colocar em termos mais práticos, essa mistura que está acontecendo, ela é muito rápida de ser feita. É uma questão de você ter o seu veículo líquido aí, que normalmente é um leite vegetal, né? Depois acrescentar os ingredientes, triturar isso daí, seja num liquidificador, ou homogeneizar, né? Seja num liquidificador, seja num próprio mixer de mão, e pronto. E aí que vem esse segundo passo, que é necessário quando é utilizado espessante, quando é utilizado um geleificante, porque daí precisa ser ativado em alta temperatura, precisa ir para o fogo. Tá? E nesse segundo momento, a gente teria um tempo um pouco maior, ou seja, vamos estar ali por volta de uns 10 minutos, 10 a 15 minutos mais ou menos no fogo. Tá? Contando com mais 5 ali, 20 minutos para produzir esse queijo vegetal não fermentado. Porque aí no fogo também, não pode ser fogo alto demais, né? Senão não vai ter uma ativação boa. Periga também quebrar a emulsão. Então tem alguns pontos aí que faz com que seja importante a gente dar um aquecimento gradual e constante para esse líquido que está no fogo agora, né? Sempre mexendo e tal, tem alguns pontos a seguir aí. Mas o importante é que, passado esses 10 a 15 minutos, uma vez que a gente já tenha essa base cozida, ela vai para um recipiente, normalmente de vidro, né, para que não entre algo quente num plástico. A gente não sabe se esse plástico ele pode receber essa alta temperatura ou não e tal. Se você sabe do seu plástico, ótimo, usa. Mas o vidro, ele é muito mais tranquilo de ser trabalhado, né? Não pega cor, não pega cheiro, não pega nada, então é muito mais interessante. Mas enfim, a hora que você coloca nesse molde aí o serviço está praticamente pronto, porque é uma questão de isso esfriar um pouco, ir para a geladeira e no dia seguinte já está pronto para ser consumido. Então, o tempo de preparo em média de um queijo vegetal não fermentado, né, que seja possível de passar um corte, né, você ter uma faca ali para cortar um pedaço dele, ou tirar uma fatia para fazer qualquer outra preparação, tá aí em torno de uns 20 minutos. Né? Então, tranquilo demais. Agora, quando a gente vai para os queijos vegetais fermentados, aí a coisa muda um pouco de figura. Tá? Porque o tempo de produção dessa base vai ser um pouco maior do que para os queijos vegetais não fermentados. E isso porque normalmente vai ser feita uma base mais consistente. Ela não é tão líquida quanto para os queijos vegetais não fermentados. E tem um motivo de a gente fazer isso. E eu estou tratando aqui de um queijo vegetal fermentado que ele vai virar uma peça, tá? Também tão resistente ao corte quanto aquela que a gente fez, só que usando um geleificante. Então, quando isso for acontecer, você precisa ter uma menor quantidade de líquido adicionado a essas castanhas, a essa semente, a esse grão, enfim, qualquer que seja a base para ser triturada. Tá? Precisa ter menos água, justamente para a gente poder ter um formato que se sustente depois que a gente tirar de uma forma. Tá? Porque se tem bastante líquido ali, vai virar uma pasta, um creme, e isso daí jamais vai conseguir dar um formato nisso com esse tanto de água. Né? Aí precisa tirar um pouco dessa água antes. Então, veja você que quando se trata de um queijo vegetal fermentado, para ele ter uma estrutura de corte, inicialmente a gente usa menos água. E por que isso implica em mais tempo de produção? Porque é mais difícil você ter esses insumos sendo triturados, né, de uma forma mais fluida. Tem que parar um pouco,
depois tirar o que ficou no canto ali e voltar para o centro, seja um liquidificador, seja um blender, seja o que quer que seja, né? Você precisa ter essas pausas constantes para tirar da parede e voltar para o centro, ligar de novo, depois para de novo, traz para o centro, ou seja, é um jogo de paciência que vai acontecer ali, tá? E isso vai ter mais ou menos ali os seus 10 a 15 minutos, ou seja, o mesmo tempo praticamente do que gastou no fogo com um queijo vegetal não fermentado, tá? Então, veja que enquanto a produção da base de um queijo vegetal não fermentado é super rápida, mas o próximo passo ele já consome um pouco mais de tempo, para um queijo vegetal fermentado é antes. Você vai já gastar um tempo maior na produção dessa base. E aí depois que essa base está pronta e vai ali também para um recipiente de vidro, alguma coisa assim, o que vai acontecer é que ela vai fermentar. E aí o tempo não vai ser seu. O tempo vai ser dos micro-organismos que foram colocados ali. Eles que vão gastar o tempo deles, né, vivendo naquele meio e produzindo principalmente o ácido lático, que é o composto que a gente mais quer, né, justamente por ser um composto que está presente nos queijos tradicionais, e é esse denominador comum que vai fazer com que o nosso queijo vegetal ele se aproxime um pouco mais do queijo tradicional. Né? Ah, mas e o queijo vegetal não fermentado não vai se aproximar de um queijo tradicional? É mais difícil. Tá? É mais difícil porque o sabor vai ficar um pouco mais distante, né? A não ser que a gente use algum aroma natural de queijo, e aí sim, né? Aí ele vai ficar muito próximo em termos de sabor e de aroma. Só que esses aromas naturais, eles não são tão fáceis assim de encontrar, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente, porque é bom não depender desses aromas, tá? Porque se você depender disso, talvez demore mais para você fazer o queijo vegetal, justamente porque não é tão fácil encontrar. Mas se encontra, eu já trabalhei com aroma também, é surreal o resultado, quando você acerta a mão, porque tem também usar demais fica artificial, usar de menos não dá tão certo, então precisa acertar isso daí bem. É claro que o fabricante, ele diz a quantidade que você vai usar. Ah, usa tanto para, sei lá, para cada 1 quilo de massa vai usar tantos mililitros disso. E depois você faz as contas e tal e vai tentar acertar. Só que como é pouca coisa, né, normalmente são gotas que são colocadas, fica um pouco mais difícil de acertar, porque como é que você coloca meia gota? Né? Como é que você coloca 1/3 de gota? Já começa a ficar complicado, por isso que acertar a mão nos aromas é um pouco mais difícil quando a escala de produção é um pouco menor, né? Bom, mas enfim, o fato é que uma vez, né, fecha parênteses aí, uma vez que você tem essa massa fermentando, ela vai seguir o curso dela, tá, fermentando ali. O único tempo que você vai gastar vai ser de pegar esse queijo vegetal que foi fermentado, tá pronto, e colocar na geladeira, porque você vai reduzir o metabolismo dessas bactérias agora, né? E além disso, ele vai ficar um pouco mais compacto e vai ser mais fácil então depois de você tirar ele do molde ou moldar ele. Aí eu não sei como é que você vai fazer, mas isso é um próximo passo, e um próximo passo que vai durar aí, sei lá, 5 minutos você consegue fazer isso. Tá? Se demorar muito, vai sair por 10 minutos, mas isso daí já é no dia seguinte, né? Ou talvez no segundo dia. Então veja que dá para dar uma diluída e fazer isso em doses homeopáticas, né? E depois, esse queijo vegetal, ele vai entrar num processo de cura, de maturação. E isso daí é a frio, com, teoricamente, uma umidade um pouco mais controlada, né? E quando isso acontece, é preciso também a gente
revisitar essa peça meio que diariamente, né? Porque ela tem uma carga de umidade ali. Ela tem uma carga de umidade e isso atrai micro-organismos que não são convidados para aquele queijo vegetal. Ou seja, é possível disso ser contaminado se você virar as costas, tá? Então, todos os dias é importante você virar essa peça. Porque quando você faz isso, aquela parte que está em contato com alguma coisa ali que você colocou para maturar, aquilo ali vai absorver uma certa umidade do próprio queijo vegetal. Essa parte de cima está perdendo água, tá? Pode ter certeza que ele está perdendo água. Mas a parte de baixo também, não está vendo, mas está. E ela está perdendo água para essa base que está em contato. Se você deixa ali 3, 4 dias, aquilo ali é uma umidade muito grande que vai atrair sim micro-organismos oportunistas, tá? Principalmente falando de mofo, aqueles fungos, né, peludo que vai aparecer ali. Então por isso que no dia seguinte você vira, porque essa parte de cima que estava perdendo umidade para o apoio, vamos dizer assim, ela vai estar agora em contato com o ar e vai secar, enquanto que a parte de cima de ontem, que agora está em contato com a base, vai começar a ficar mais úmida aqui. No dia seguinte, tira de novo. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. Ah, mas eu vou gastar muito tempo fazendo isso. Nossa, quanto tempo que gasta, hein? Olha só, você tirar uma coisa da geladeira, abrir essa coisa, pegar, virar, pôr e voltar. Gastou tempo pra caramba, hein? Nossa, 3 minutos e teve distração ainda, tá? Então, veja como é mais rápido isso daí e tá diluído no tempo. E aí vai depender de quanto tempo for o seu processo de cura, né? Vai ser um mês? Vai ser 20 dias? Vai ser um mês e meio? Depende. Só que tem uma boa notícia, né? Porque quanto mais tempo ele está curando, mais seco esse queijo vegetal vai ficando. E aí chega uma hora que no dia seguinte, se de repente você esqueceu de lá ou não deu tempo, tudo bem, porque ele já está mais seco, né? O problema são os primeiros dias, pelo menos as primeiras 2 semanas, 3 semanas. É um pouco mais crítico de você deixar isso acontecer, né? Eu já tive queijo vegetal na minha geladeira, alguns, né? E saí em viagem por 5 dias. E depois eu voltei. Sim, a viagem foi meio estratégica porque o ponto que eles estavam me permitiu fazer isso. Tá? De poder ficar ausente 5 dias. Não foram contaminados, não ficaram contaminados. Obviamente que quando eu voltei tinha uma carga de umidade maior, eu sabia que estava contando com esse risco aí, mas tudo sob controle. Tá? Eles já estavam num estágio um pouco mais avançado da maturação, então podia fazer isso. Tá? Então, veja você que, em linhas gerais, tem um certo denominador comum em relação a tempo, mas, é claro, como eu falei, queijos vegetais diferentes, eles vão ter tempo diferente de produção. E o que eu quero dizer com isso? Imagine você que, em vez de ser um queijo vegetal curado com fermentação selvagem, seja um tipo camembert, tá? Aí o que vai acontecer? Aí alguns passos surgem a mais, tá? Dentre esses passos que surgem a mais, principalmente o cuidado na sanitização de alguns instrumentos, tá? Por não ser uma fermentação selvagem, é interessante que a gente garanta que somente os micro-organismos que a gente comprou vai estar lá dentro. Então você precisa higienizar isso daí com uma cautela um pouco maior antes, tá? Isso daí já consome uns 10 minutos mais ou menos, tá? Enquanto você está preparando as coisas, né? A parte de preparação, vamos dizer assim. Depois, na hora de você inocular as bactérias, é a mesma coisa. Então você precisa ter um cuidado um pouco maior, você vai precisar medir com uma acurácia um pouco maior e, na verdade, vamos falar de pelo menos 2 grupos de micro-organismos diferentes que vão
ser introduzidos ali ou inoculados nessa massa que está sendo produzida? A gente vai ter, por um lado, os micro-organismos que são os acidificantes, ou seja, são aqueles que vão fermentar de fato, né, num estágio inicial e vão reduzir o pH daquela massa e vai deixar o sabor azedinho ali. Então esse é um grupo de micro-organismos que vai entrar ali. E depois tem um outro grupo, né, que daí é um micro-organismo só muitas vezes, né, pode ser dois ou mais, mas enfim, que é o próprio Penicillium candidum, que é o mofo, né, o fungo que vai produzir aquele mofo branco na parte exterior do queijo vegetal. E isso daí também precisa ser pesado, precisa ser medido, né? Você tem um sachêzinho que você comprou ali, e esse sachêzinho você precisa tomar muito cuidado com o que você vai fazer com ele, né? Na hora de abrir precisa ser higienizado, depois se ele já foi aberto ele precisa ser muito bem acondicionado, né? Então tem algumas atenções que precisam ser colocadas nesse processo que, sem dúvida nenhuma, vai ter um tempo um pouco maior, né? Esse é o tipo do queijo vegetal que, se você tiver com pressa para fazer, é melhor nem fazer. Faz um outro de fermentação selvagem, que é mais bruto, vamos dizer assim, né? É mais tranquilo de ser feito de uma maneira um pouco mais rápida. Esse daqui já deixa para aquele dia que você vai estar mais tranquila, que você vai estar mais tranquilo, que você sabe que tem um tempinho a mais ali, que você vai poder entrar para a cozinha sossegado, né, sossegada ali e tal, fazer tudo com calma, curtindo aquele momento de produção e tal, né? Eu acho que vale muito mais a pena e você consegue ter um resultado final muito mais interessante, tá? Então, só para perceber como que a gente pode ter essas diferenças ali, tá? Agora, em relação a algumas dicas, como que você pode otimizar o seu tempo na cozinha, tá? Primeiro de tudo é os seus equipamentos, as suas coisas de produção de queijo vegetal, né? Onde que elas estão? Estão espalhadas, tipo, numa gaveta tem umas coisas, naquela porta de armário tem outras coisas, naquela outra tem outras, ali embaixo tem mais um negócio. Vai perder tempo, né? Porque a hora que você for fazer o queijo vegetal, até você juntar tudo isso daí, já o relógio tá ali, ó, contando. Então, uma dica é, junta tudo isso num lugar só, tá? Eu tenho uma gaveta grande na minha cozinha que eu coloco todas as coisas que eu preciso para fazer queijo vegetal, porque eu sei, a hora que eu for fazer, eu só preciso abrir essa gaveta e pegar tudo que tá lá que eu vou usar e colocar na mesa, tá? Aí depois, uma outra coisa que está alinhado a essa ideia é a questão dos ingredientes. Também é importante que, antes de começar a fazer, de começar a pesar a coisa, de começar a medir, né, o que já traz tudo para cima da mesa também. Tá? Vai ficar muito mais fácil de você trabalhar dessa forma. Já deixa tudo ali, já tem então os apetrechos todos, já tem os ingredientes todos, né? E uma dica que antecede isso até, que eu falei no começo do vídeo e agora é o momento dela, é você estudar essa receita antes. É fazer uma leitura prévia da receita que você vai fazer, ou se você está inventando isso, é colocar no papel e enxergar isso de fora, né? Para você ver justamente quais são os passos que você precisa seguir e os pré-preparos que precisam ser feitos. Se é que precisa ser feito, tipo uma castanha de molho. Tá? Se isso daí é importante, então tem que ser feito no dia anterior. Já faz isso com uma programação, né? Um planejamento, né? E depois, uma outra coisa é se você tem todos os ingredientes dessa receita. Porque imagina que chato, a hora que você tá ali no calor da coisa, e esse ingrediente, cadê? Ele tinha aqui, para tudo, vai ver e tal, não tem. Puta, metade das coisas já estão processadas, já colocou coisa em pó no líquido, já misturou parte das coisas e faltou algum ingrediente mais chave ali. Não dá, né? Então, por isso que esse estudo da receita, um estudo prévio que você faça da receita, ele pode economizar muito tempo, sim, né? Porque você já viu aquilo lá do começo ao fim na sua mente, pelo menos. E depois é uma questão de executar a coisa. Então fica muito mais tranquilo de você jogar dessa forma, tá? E, por fim, eu acho que uma grande dica também
Uma vez que você percebeu que não é só uma produção pontual, mas existem momentos diferentes que você vai revisitar o seu queijo vegetal em processo, né? Principalmente falando dos queijos vegetais fermentados, você conseguir encaixar isso na sua rotina diária. Tá? Eu acho que quando isso acontece, você consegue ter uma desenvoltura um pouco maior, no sentido de que, uma vez que você identifica qual que é o melhor momento para eu tratar do queijo vegetal, que eu não estou na correria absurda e posso cometer alguma falha tonta, que eu estou mais tranquilo ali, que né, é a hora que você acorda, que vai, enquanto coloca a água do café para ferver, é a hora que você consegue olhar para isso ou não? Se for, maravilha, nessa hora. Se não, não, é a hora que eu vou pegar o copo d'água para levar para a cama, para dormir, essa é a melhor hora que eu tenho. Então é nessa hora que você vai começar a encaixar as atividades que você tem do queijo vegetal. Né? E é bom que isso tenha, entre na sua rotina, porque você começa a ter ciclos de 24 horas daí. E isso, para um processo de cura, é muito interessante, né? Porque você vai dar tempos iguais para a superfície diferente ficar exposta ali para ficar exposta ao ar e perdendo, né, a quantidade de água. Ou seja, ao mesmo tempo que essa superfície perdeu água, no dia seguinte, essa outra superfície aqui, ela vai perder ao mesmo tempo, tá? Então, espero que tenham gostado disso e para mais, até a próxima.